A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical. E vamos aí dando prosseguimento aos estudos deste terceiro trimestre de 2022, onde estamos aí estudando o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E nesta semana, chegamos aí já ao estudo da lição de número 6, que tem aí como título A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. Queridos, a família é um projeto especial de Deus, né? É uma instituição que nasceu no coração do próprio Deus. Então não é uma ideia humana, é uma ideia de Deus. E em sua soberania, ele estabeleceu ali fundamentos que trazem estabilidade a essa magma instituição. A monogamia, a heterossexualidade e a indissolubilidade. Então esses valores, queridos, blindam a família contra as sutilezas das novas configurações familiares que estão aí calçadas em ideologias malignas. Assim, meus amados, nesta lição, nós vamos aprender aí os princípios bíblicos de uma família sólida que vive aí na presença do nosso Deus. Então eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que serve como uma preparação para a lição que nós vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 1º de agosto de 2022, tem como título A Família e a União Indissolúvel entre Homem e Mulher. O texto bíblico se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 6, que diz assim: Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Queridos, sabemos que o casamento é a mais fundamental entre todas as instituições sociais. Na perspectiva divina, o casamento deve ser aí uma união permanente, em que homem e mulher aí entram em uma aliança, a fim de construir aí uma união única na mais perfeita intimidade. Não querendo aí jamais que os votos do casamento fossem quebrados, né? Deus deu ali uma ordem, não adulterarás, né? Conforme está escrito em Êxodo 20, versículo 14. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada também por Cristo, quando ele falou ali do vínculo conjugal, expressando ali que não são mais dois, né? Mas uma só carne, como está na leitura de hoje. O apóstolo Paulo via também essa união de maneira tão cândida que comparou ali o amor de Cristo, que se sacrificou pela igreja, ao amor de um marido para com a sua esposa, conforme está lá em Efésios 5:25. Um casal que vive a vida a dois, em amor, irá construir aí a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente aí lutas e reveses nesta vida. O casamento, queridos, deve ser aí construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros. Como bem disse, né, o apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Se tudo isto estiver presente no casamento, ele então será para sempre. O casal cristão, queridos, tem aí o conhecimento de que no aspecto espiritual, ambos são iguais. E na vida a dois, há aí obrigações distintas e específicas a serem cumpridas. A união sexual é outro fator aí preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado tanto pelo homem como pela mulher, casados, né, em uma intimidade mais profunda. Por exemplo, o verbo coabitar fala aí de relação sexual dentro do casamento, conforme está em Gênesis 4:25, tratada aí pela Bíblia como algo digno.
O casal cristão, queridos, é consciente de que jamais deve usar aí o sexo como fazem os ímpios, né? Por exemplo, sem amor, sem carinho, sem respeito, tão somente ali para dar vazão às suas lascívias. Portanto, queridos, o casal que deseja que o seu casamento dure para sempre deve estar em comunhão com Deus e ter aí uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia. Para Jesus, aí o casamento é uma união indissolúvel. E por isso, queridos, deixou claro que quanto ao divórcio, né, não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido aí à fraqueza humana por causa do pecado. Pelo padrão baixo, né, e desmoralizante em que muitos estavam vivendo. Enquanto que a lei, né, permitia ali o divórcio, Jesus salienta que isso significa legalizar o adultério. E sempre é doloroso, né, falar sobre divórcio, visto que já se trata aí de destruição de um casamento. Porém, queridos, como servos de Deus, nós precisamos dizer que a comunidade de salvos, que quer viver aí o padrão do reino de Deus, com suas bem-aventuranças, precisa entender que o ideal divino é a indissolubilidade da vida a dois, tanto física como espiritualmente, seguindo aí o padrão divino do Éden. Os dois serão uma só carne. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.